Não se preocupe, não, isso aqui não é um clickbait, né? Então, mas também não é também uma pregação religiosa, tá? Mas eu vou começar falando pelo clickbait para você achar que não é nenhuma mentira. Então, de fato, pode ser feito algum tipo de aplicação simbólica religiosa para o filme Devoradores de Estrelas, do Ryan Gosling, como vocês sabem já. E, bom, vou mostrar primeiro isso, depois vou analisar o filme como um todo, fique calmo, tá? Primeiro, por quê? Qual que é esse paralelo? Vamos lá. O filme começa, então, justamente com essa ideia central de que há alguns pontos, vamos dizer assim, bactérias, pontos negros que estão devorando a luz na comunidade, no cosmos como um todo, né? E vai tirar então a nossa luz da nossa vida comum, que é o Sol. E sem Sol a gente não consegue viver, correto? Acontece que, meio a isso, a gente sabe também que esse mal está se espalhando para todo o cosmos, só que existe apenas um local que não tem essa contaminação dessa luz negra que está sugando a nossa vida. Bom, de modo uma aplicação religiosa possível, então, portanto, esse mal negro que está sugando a nossa vida pode ser o pecado. E por que isso faz sentido em relação ao filme? Porque o filme chama, como você deve saber em inglês, Projeto Ave Maria, né? O próprio autor do livro, no qual o filme é baseado, fala justamente que ele não gosta de fazer nenhum tipo de aplicação, um paralelo político, comentário social, por exemplo. Só que ele também mostra que o filme tem essa origem na ideia de Ave Maria, porque está remetendo ao lance de uma jornada de um jogo de futebol americano, na qual você vai fazer um passe de futebol americano muito arriscado, e eles tem essa história de que era um comentário já comum nos Estados Unidos, né? De um paralelo, então, uma jogada Ave Maria, que era quase como se fosse o quê? Algo milagroso, remetendo a que esse jogo, se der certo, vai ser um milagre, né? De tão arriscado que é. E que no filme faz menção, portanto, na história do livro, no qual o filme é baseado, essa última da humanidade, dando essa última chance, esse jogo arriscado de ir lá ver aquele país, né, aquele planeta, perdão, onde tem a luz que não está contaminada pelo pecado, pela aquela mancha negra, entender por que aquilo está ocorrendo. Não sabe por quê, mas, bom, eu só tenho essa chance aqui, então eu vou arriscar. Daí que vem essa jogada Ave Maria, né, como um todo. Bom, acontece que esse comentário futebol americano, ele existiu porque um jogador que era católico fez isso, e ele contou em entrevista que ele jogou a bola, muito arriscada a jogada, rezando Ave Maria. E também, se for pesquisar, se remete a que isso não existiu só nos Estados Unidos, também remeteu anteriormente, década de 20 do século passado, a umas pessoas que jogavam bola e que lá de Notre Dame, em Paris, que era uma região muito religiosa, e também jogavam rezando Ave Maria. Portanto, há um claro e evidente paralelo, e mais interessante ainda, na própria história, essa própria ideia de que há apenas no nosso mundo um local que não tem mancha, que poderia ser o pecado, remete, claro, a Maria, Mãe de Deus, no olhar católico, que está concebida sem pecado original. Portanto, a humanidade está lançando no meio da escuridão, recorrendo a Maria para querer salvar-se das trevas que estão engolindo. O que também pode remeter, inclusive, ao Sábado Santo, que é o momento no qual Jesus parece ter morrido, então o mundo foi engolido pelas trevas, todo mundo está desesperado, né? Ninguém sabia o que fazer, já que Deus morreu, e a fé da igreja subsiste apenas em Maria, que foi a única que não acreditou que Deus de fato tinha morrido para sempre. Então ela é a esperança da humanidade como um todo. Então esse é um simbolismo que pode ser aplicado claramente no filme. De novo, que não tem que ser apenas isso, mas é uma aplicação possível. Agora, como eu disse, eu não estou aqui para fazer pregação religiosa, tá? Estou dando esse paralelo, mostrando que é possível fazer, mas o filme tem muito mais do que só isso. Em primeiro lugar, o que é então essa ideia do Sol, como o filme está querendo dizer? O Sol também é tido como uma ficção científica, um olhar científico é a fonte da nossa vida, né? Se nós não tivermos Sol, não vai ter agricultura, não vai ter comida, não vai ter energia no nosso mundo como um todo. Então o Sol, portanto, no filme também simboliza esse elemento unificador da sociedade. A gente não vai existir sem o Sol que vai dar para a gente a nossa própria vida como um todo, né? E o contato, portanto, a ideia do filme é esse comentário social de como poder ter contato e uma unidade entre as pessoas. E daí que entra o Ryan Gosling, seu personagem principal da história, que é o Grace, que na vida dele também tem esse drama de viver isolado ou não. Na vida dele ele tem isso, porque ele é um cientista, doutorado em biologia como um todo, só que ele também era meio arrogante, né? Ele queria acreditar, ele tinha essa imagem da vida dele de que ele poderia viver sem água, tinha essa tese científica, escreveu sobre isso, só que ninguém acreditava nele, porque é difícil viver sem água, né? Nós não vivemos sem águas. Ele então chamou todo mundo, falou: vocês são arrogantes, vocês são burros, e se isolou.
Ele entrou em descaso científico e viveu então com uma pessoa que não conseguia mais render os seus talentos, pode-se falar assim, né? Estava apenas trabalhando numa escola, sem querer era doutor em ciências como um todo, né? Ou seja, ele se fechou das pessoas, de viver em comunidade, e viveu então isolado. Assim como o drama humano que a gente falou, é possível viver isolado, é possível viver sem um sol, sem uma união com outras pessoas, daí essa ideia. Então, cada-se, claro, o drama, deu um roteiro bem construído, correto? Acontece que, interessante porque o filme é verde então de apostar na ideia de que o Gosling, que o Grace, o personagem do Gosling, era então um gênio compreendido, como por exemplo Oppenheimer, tem claramente essa ideia de que não, Oppenheimer é um cara, um gênio, ele não é compreendido muito bem, ele pode ser comunista, né, como fala no filme, mas ele não é comunista, então o filme tentando explicar que ele era um gênio compreendido, como outros filmes também falam nessa ideia. Aqui não, aqui a ideia é o contrário, o Grace tem a chance de provar que a sua tese é real. O governo vai atrás dele, então ele é chamado, alguma coisa, né? E, poxa, vamos testar se de fato é possível viver sem água. Eles capturam aquela bactéria negra, então, e perceberam que não, lá só existe água, de fato, daquela forma de vida. Ou seja, o Grace, em sua tese, estava completamente errado. Ou seja, caramba, ele tinha essa imagem do que a vida dele devia ser, do que o mundo devia ser. Não é possível viver sem água, aqui é a minha tese, né? E chamou todo mundo por isso, se isolou por isso, né? Eu estou certo, vocês todos estão errados. E ele estava errado. Como cientista, isso é muito legal, porque é uma prova de que é necessário ter humildade. Reconhecer que, caramba, eu tinha esse sonho, era isso daqui, é a minha, e está errado. O que eu faço agora? Pode-se parecer, portanto, então, que não é possível mais viver, né? Mas não, que é o contrário. Cara, você é só teimoso, você é cabeça dura, você estava errado, mas ainda é possível fazer alguma coisa nesse mundo, né? Não é o fim do mundo, você vê que tinha um sonho ideal e não atingir mais aquilo. Não, pode seguir vivendo, não tem problema nessa ideia, né? Eu sempre posso, como ser humano, achar um modo de servir ou de ser útil para os outros também, por exemplo. Eu digo assim, eu posso ainda ter alguma coisa a fazer ou algum propósito, mesmo que na hora eu não possa ver, nesse momento, né? Ainda pode ter uma luz no fim do túnel, pode ter só que continuar na minha jornada, seguir buscando, né? Aceitar que eu estava errado e seguir buscando fazer alguma coisa. Tudo pode servir para a minha vida, tudo pode ser integrado, portanto, na minha vida como um todo, mesmo no erro. Errar também é humano, né? A gente erra muito, na verdade. E também, mesmo esse esforço que eu posso achar que foi em vão, como foi o Grace, eu escrevi um doutorado nisso daqui, eu larguei a minha vida, eu fiquei isolado por causa disso, e mas agora eu vi que está errado e foi tudo em vão. Não, o seu esforço nunca vai ser em vão, porque foi somente por isso, por escrever o doutorado, por pensar em tudo isso, que apareceu algo novo para o Grace, que foi assim que o governo procurou ele, e foi assim que ele de fato achou a sua missão nesse mundo depois, que era justamente entrar numa nave e salvar a humanidade, que a gente vai ver depois no filme, né? Ou seja, claro, Grace, então, ele vai pensar que ele não é capaz de fazer isso, né? Ali, caso o herói que renega o seu chamado como um todo. Mas também, por causa desse drama, né? Ele não quer ter contato com pessoas, também ele é fechado em si mesmo, ou quase um egoísta, né? O egoísta é fechado em si mesmo, ele não quer ter união com as pessoas, não quer ajudar os outros, quer fechar, e não acha que ele é capaz de poder ajudar e servir a humanidade, né? Não é corajoso, por exemplo. Mas daí, de novo, que esse é o drama central da história, essa unidade entre o ser humano e a necessidade de haver contato entre pessoas para haver uma vida. Digo, é necessário nesse momento, já que o sol está morrendo, como ele diz, então esse elemento que dá vida está morrendo, é necessário unir-se perante esse objetivo em comum de poder viver, né? Daí, portanto, que o Grace ele é impelido a ter que sair de si mesmo e ter contato com os outros, mesmo que ele não queira, daí que ele tem que ir nessa missão. É claro, a gente sabe depois do longo do filme que ele foi forçado a ir para a nave, né, para ir para outro planeta, para o cosmos, que ele não queria de fato ir. Então, quando deram ele uma injeção, ele entrou em coma e foi sem querer. Mas também a gente pode ser assim na nossa vida, né? Às vezes eu tenho um chamado, ou tenho que fazer alguma coisa que eu não quero fazer. Mas a realidade se impõe muitas vezes, até como você percebe ao longo do filme, né? Eu tenho que lidar com o que me acontece, de modo, mesmo que eu queira ou que eu não queira, alguma coisa pode acontecer. Bom, então, até mesmo de modo bíblico, né? Como também foi com Jonas, né? O Jonas não queria ir para algum lugar, o profeta Jonas, e lá veio uma baleia e chamou ele. Então, é normal que isso pode acontecer na nossa vida também. Algum drama que vai me chamar sem eu querer e eu tenho que fazer aquilo. É assim que é a missão de fato, uma vocação, na verdade. Esse drama do Grace, então, é uma vocação. Eu devo ou não devo fazer, é algo que vai acontecer sem eu querer. Acontece aqui, daí que é interessante, porque quando ele acorda na nave, ele encontra o que ele sempre quis nesse mundo, que era ficar sozinho. Então ele acorda, tem mais duas pessoas com ele, os dois não estavam mais vivos, né? Tinham falecido, então ele fica sozinho. E daí nós temos uma missão interessante de que o ser humano, como um todo, ele não presta vivendo sozinho.
A vida é necessária, o ser humano é um animal em comunidade. Então, a vida sem outras pessoas não tem sentido, né? Eu preciso ter outros ao meu redor para ter sentido na minha vida. Sozinho não vale para nada. Interessante, porque então o ser humano também é esse animal racional que está em busca de um sentido. Então, o Grace acorda, ele não tem mais memória, e a memória é a que ele busca para poder unificar a sua vida. Nós também sem memória, imagina todo dia acordar e não ter memória. Nós ficamos vazios, porque a memória também vai unificar o ser humano como um todo, não é mesmo? Então ele vai buscar entender quem sou eu, aonde estou, para onde eu quero ir, ou seja, um drama universal humano, como que eu posso ter uma vida com sentido, não é? De tal modo também que interessante, ele vê, então tem pessoas ao redor dele que haviam falecido, e ele encontra, cada uma daquelas duas pessoas, um homem e uma mulher, objetos que eram pessoais dele, né? Então fotos, uma garrafa de vodka, inclusive, interessante da Rússia, né? Mas objetos, e percebe então que cada ser humano, por si só, tem um mundo particular. Olha que riqueza tem em cada pessoa. Então, por exemplo, o asiático, o chinês, ele é sorridente, já a russa tinha vodka, cada um tem um mundo particular e é necessário para encontrar com outra pessoa, entender que cada pessoa tem um mundo por si só. Dentro de cada um de nós tem um mundo que é riquíssimo. É necessário querer conhecer, portanto, o outro. Se eu buscar conhecer, eu vou ver que tem um mundo diferente que eu posso aprender com o outro também. Desse modo. Então, Grace, ele vai encontrar outras pessoas e ver que cada uma pessoa é riquíssima por si só. Não faz sentido que ele ficar sozinho. Até porque, como a gente já percebe, claramente na nossa vida em comum, o ser humano sozinho não faz nada. É necessário para nós cooperar um com o outro. Imagina nós, sei lá, nós temos aqui, eu estou filmando pelo celular, por uma câmera. Para existir celular, cara, eu não sei fazer um celular sozinho. Eu não sei fazer nem, sei lá, um mouse sozinho, um teclado. Imagina fazer um celular. É necessário viver em comunidade, em sociedade, cooperando um com o outro. Sem isso, eu não vou avançar. Como também você já ouviu aquela frase famosa, né? Eu só estou aqui onde eu estou porque eu estou sob o ombro de gigantes, né? E de fato é isso, né? Nós precisamos viver como os outros, senão eu não vou crescer, não vou avançar. Sozinho não sou nada. Daí que surge, claro, o Alien, que depois a gente vai chamar do rock como um todo, né? Que ela parece uma rocha como um todo, também é um bom símbolo, e que de modo, claro, simbólico também o rock, ele era um ser humano, uma espécie de vida que era bom em mecânica, não é? Então há ali ele faz pontes, por exemplo, né? Então até mesmo a nave do rock faz pontes com o Grace, buscando o quê? Ter o contato entre duas pessoas diferentes, como tudo, dois seres humanos, natureza, né? Um animal ou ali um alien e um ser humano. É uma ponte ali, e o rock é uma pessoa que faz várias mecânica, né? Então vai criando, também um artista, né? Faz arte, faz esculturas como um todo, e ele simboliza então essa ponte que vai poder ajudar o Grace a poder viver, cooperar, né? Ou seja, é necessário cooperar um com o outro para a gente poder viver e achar um caminho para sair de uma ameaça que vai tirar a nossa vida como um todo, né? E daí, claro, o filme vai mostrar de modo interessante a união, então, entre o Rock e o Grace, como também biologia do caso do Grace e o Rock com essa ponte mecânica, né? Necessário ter os dois, vida e também se saber de engenho, né? Como engenheiro, então é necessário ter os dois lados em conjunto. E claro, como está em outros filmes, é necessário ter uma linguagem em comum para se comunicar, então entre o alien e o ser humano, por exemplo, né? Claro, no caso deles, primeiro, uma língua, que ele tenta fazer com números ou não, vai tentando achar, é divertido, claro, no filme, né? O filme é engraçadinho, mas também eles vão se unir, sobretudo porque tem o quê? Objetivos em comum, que vai forçar esse contato entre eles. Então, de fato, também para nós é assim, eu quero alguma coisa, eu vou me unir com aquela pessoa, né? Mas então o Grace é forçado a ter esse contato, mas de modo também interessante e simbólico, é um contato com gente estranha, por mais que lá no filme é um alien, mas também no nosso dia a dia, eu posso querer me unir a outra pessoa, e também cada pessoa em si pode parecer para mim muito estranho. Aquele cara estranho que está por lá, como a gente faz lá na escola, no dia a dia, né? Aquele cara meio estranho. Digo, cada ser humano, o contato humano também é assim. Eu preciso estabelecer um contato, uma linguagem em comum com outra pessoa, e também me ajuda se eu tiver o objetivo em comum. Sei lá, eu tenho que trabalhar, eu sou forçado a trabalhar com aquele cara, eu vou ter que conversar com ele, por exemplo, né? Ou então, não sei, uma viagem em comum com o motorista, a gente tem que ir para aquele lugar, do ponto A para o ponto B. Então, buscar um elemento que vai ser em comum. E também pode parecer para cada um de nós, hoje em dia isso é muito comum,
que cada pessoa é meio tóxica, né? Então, por exemplo, o Gracie com o Rocky, o ar de um parece tóxico ao outro, então a gente fala muito hoje em dia ali naquela pessoa é tóxica, né? Ou então cada pessoa vive em sua bolha, né? Então o Gracie vive em uma bolha e o Rocky em outra bolha. Também a gente pode ser assim na rede social, por exemplo, bolhas sociais, né? Aquele setor de um religioso, pessoal de esquerda, de direita, não sei, cada um vive em sua bolha hoje em dia também, não é? Mas é interessante, o filme mostra o quê? Que mesmo que tenha que ser forçado o contato, ainda pode existir, como eu falei, cada pessoa, cada ser humano é rico em si mesmo, é necessário haver o contato, o intercâmbio e a troca um com o outro. E cada um pode crescer e aprender um com o outro. Não importa quem seja, pode ser uma espécie diferente, né? Pode parecer, eu sou chinês ou americano, eu sou um alien, eu sou humano. Pode haver uma troca de culturas, então presentes um com o outro, como era assim, como já foi, como sempre foi na antiguidade, também é hoje em dia, né? O intercâmbio de culturas vai enriquecer um ao outro, né? Não é algo ruim. E claro, a partir disso pode surgir também, claro, a amizade, que é um grande dom para o ser humano, né? Um grande valor para nós, que é viver com o outro, ter um amigo, que claro, mas veja, essa jornada, naturalmente, para existir esse contato entre diferentes pessoas e ter uma boa amizade, é necessário que a jornada, como é no filme, de modo impreterível, vai ter que acabar em sacrifício. É inevitável que haja um sacrifício, por quê? Porque como ser humano vive em comunidade é por sacrifício. É sair de si mesmo, como o Gracie teve que fazer, para abdicar de si para viver em comunidade, ou para viver para com o outro. E daí, claro, é necessário que seja recíproco, né? Então também o Alien, o Rocky vai poder querer ajudar o Gracie, vai sacrificar um pouco de si mesmo, né? Vai largar a sua nave, sair da sua casa, conta com a história para ir uma bolha, poder viver junto com o Gracie, procura um quarto, né? Mas isso é bom. Então, por exemplo, do mesmo modo, o próprio Rocky, ao longo da jornada, ele vai abrir mão do seu combustível, que para ele significava tempo, né? O combustível para ir para casa mais cedo, com mais combustível, mas ele tirou o seu combustível para dar para o Gracie ir para casa também, um ponto do filme que é bem legal, até a gente pode ficar emocionado naquele momento, que ele abdica do seu tempo, do seu combustível, para poder ficar mais tempo na sua jornada, para ir para casa, voltar para casa, para que o outro vivesse, para que o Gracie não perdesse a sua própria vida, né? Vazio, sozinho no espaço, sem voltar para casa. Ou seja, o sacrifício de poder, na amizade, abdicar do seu tempo, do seu combustível, no caso do Rocky, para que o Gracie pudesse viver. Sacrificar a si mesmo para o outro viver. Isso em si é amizade e viver em comunidade. Doar-se para o outro, querer servir ao outro, lá, sair de si mesmo, né? E paradoxalmente, quem serve vai ser depois servido, né? É servindo que você de fato vai ser rico, né? É doando que quem serve poder depois ganhar muito mais como um todo, né? É dando que se recebe. Ou seja, depois, claro, ao longo do roteiro da jornada, o Rocky que deu o combustível para o Gracie vai ser salvo pelo Gracie. Porque o Gracie percebeu que teve uma bactéria, né? No caso, queria acabar com a vida do Rocky sem chegar em casa, ele ia agonizar. E o Gracie abdica também de si mesmo, de voltar para sua casa, para o seu planeta Terra, para salvar o Rocky. Ele manda até então apenas a solução que eles encontraram no planeta com bactéria, que é essa força que vai permitir o quê? A bactéria que foi encontrada no filme. Que o que era negro, que o que era escuro vai poder ser absorvido. Ou seja, o mal em si, essa escuridão, por si só não vai ser renegada, ela vai ser absorvida para se viver em comunidade. Também mais um símbolo de união, de integração, portanto, né? Eu não vou apenas rejeitar aquela pessoa. Mesmo a pessoa que vai ter um mal, por exemplo, ela pode se redimir, por exemplo, e poder viver em comunidade. Ou então, todo mal que ocorre, ele pode ser absorvido. Como, por exemplo, Deus, se não for religioso, na providência divina pode permitir o mal, porque Deus dá liberdade para todos. Eu posso querer fazer o mal livremente, mas Deus vai absorver o mal que ocorre no seu desígnio divino, a providência divina, portanto, né? De tal modo, então, que há salvação para a Terra, mas pelo sacrifício do Gracie de querer salvar o Rocky, que era o seu amigo. E também, de novo, de modo paradoxal, o Gracie, dando a sua vida, ele vai receber vida. Porque, então, no final do filme, como a gente percebe, o Gracie recebeu do Rocky, da sua espécie, uma bolha para si só, uma vida para ele, um oxigênio para ele poder viver no planeta, que era a casa do Rocky, portanto, né? Interessante. Ao longo da história, portanto, o Gracie, que era aparentemente, como a gente vê pelas memórias dele, um covarde, uma pessoa que era egoísta, ele vira um corajoso, como também o Rocky percebe, né? Mas veja, ele vira corajoso apenas quando era necessário.
ele tem uma jornada de transformação, portanto, um arco de jornada, né? Tanto que a Eva Stratt, que era quem lançou ele no espaço sem ele querer, deu para ele uma injeção, ele foi. Olha que interessante, também de modo simbólico, a Eva, ela vai acreditar em Deus, ela fala num diálogo ao longo do filme, né? Por que não acreditar em Deus como um todo? Então, o que parecia ser algo forçado para o Grace ir para o espaço, na verdade, também acontece com nós. A gente pode ter com o nosso algo que vai ser forçado, né? Eu não quero ir para aquele lugar, eu vou forçado. E não é ruim, acaba sendo bom para o Grace, ele encontra lá a sua vida com um sentido, e também porque a Eva Stratt tem fé nele, né? Assim como ela tem fé em Deus, ela também vai ter fé no Grace, que ele vai poder salvar a humanidade. Ela vai acreditar naquela pessoa, ter fé nele, então ele vai se tornar, ao longo da história, capaz de ser corajoso. No começo não, mas você vai ser capaz ao longo da jornada. A jornada, portanto, importa. Na jornada, eu vou me capacitar na jornada, portanto. Não vou ser corajoso de começo, mas eu vou me transformar e eu vou evoluir. Eu posso melhorar em cada dia, portanto, né? Tanto é que também, de modo, o nome dele de Grace pode parecer um trocadilho com graça, né? O Grace vira que é a graça que vai salvar o planeta Terra como um todo, por exemplo, né? Também então, o nome tem um trocadilho interessante também, tem uma aplicação religiosa ou não, tá? De novo, uma aplicação. Interessante, portanto, que o filme tem como seu tema central esse dilema de união, de cooperação, de sair de si mesmo, poder então unir-se em torno de algo maior como um todo, né? E claro, vale citar aqui que um filme também é um filme popcorn, ou seja, tem engraçadinho, né? Tem lá o Ryan Gosling, que tem seu cabelinho bem desarrumado, né? Com maquiagem, bonitinho, ele também produziu o filme, né? Então você vê que o filme gira ao redor dele, você vê que ele mandou na produção como um todo, né? Também era produtor, e fica bem aquilo ali, mas ele vai bem, é estrelinho como um todo, mas o filme fica bom. O diretor também, os dois diretores irmãos, também gostam de fazer piadinhas ao longo da sua carreira, né, como um todo. E o filme parece quase Interstellar, né? É fácil fazer comparação entre Interestelar e o filme. Até tem hora que uma trilha parece que é bem parecida no final, quando tem aquela cena de ação, né? Que eles estão saindo da órbita do planeta que está imaculado, sem o pecado, sem a mancha negra. Então tem aquela trilha que parece muito Interstellar, né? Então tem essa tentativa de ser um Interstellar mais assim, famosinho, mais legalzinho, mais leve como um todo, mas o filme é bom porque ele respeita e trata de dramas reais humanos, não quer fazer uma lacração, por exemplo, né? Até que eu, de novo, autor do livro, não queria fazer comentário político, né? Então o filme é uma história que foca em dramas humanos universais, como eu falei aqui, esse drama de união ou não. Agora, eu quero terminar focando nisso daqui. União pode parecer hoje em dia, não sei, é um filme que seja um filme, sei lá, um filme arco-íris, mas não, o filme quer mostrar um filme progressista, né? Vamos unir pela civilização do amor. Até que o filme até aponta, né? Quem foi para o espaço era um russo, um chinês e um americano. Isso, claro, não é algo impensado, é totalmente pensado, né? Da união de civilizações por algo maior, da cooperação. Tanto é que também, por exemplo, o cientista que está na Terra, eles tentam ficar fazendo festinha, ou seja, também essa busca por esperança, né? O ser humano quer e precisa ter esperança para poder viver. Mesmo que pareça que o mundo vai morrer, eu preciso ter esperança, né? Como também eles fazem os cientistas, né? Agora, acontece o seguinte, essa união, vale que meditar e refletir, é a união em torno do quê? Porque, veja, pode parecer que essa ideia de união, civilização do amor seja arco-íris, é bobinho, ou só otimista, mas não. A união por si só, vale citar, olha só, eu estou falando aqui de religião, a igreja fala aqui, no catecismo, por exemplo, tá? Que a união, no começo desse livro aqui, fala que a união é em torno de Cristo e de sua igreja. Ou seja, a união por si só não é algo ruim. Pode ser algo bom, por exemplo, se for religioso, então não é algo também de esquerda, muito pelo contrário, a união é algo bom para a humanidade como um todo. Agora, de novo, por exemplo, o próprio Rock, por exemplo, lá ele tenta se unir com o Grace, né? A amizade é bom, mas é necessário o quê? Assim como foi com o Rock e com o Grace, a união em torno de valores em comum. A união por si só precisa ter o quê? A amizade mesmo é um laço maior, que pode ser maior que o laço de sangue, porque pessoas vão se unir em torno de algo em comum, como fala Santo Agostinho, que den velem e den nolem, né? Querer as mesmas coisas, portanto, né? Que pode ser um laço poderoso, assim também como mostra esse livro aqui, ó. Olha esse livro aqui, na parte 1 desse livro é o quê? A sociedade do anel, unir-se em torno de algo em comum, como por exemplo pode ser aqui no caso do anel, derrotar o pecado, não, mas a ideia é o quê? Unir-se com valores em comum. Por exemplo, então uma outra aplicação que pode ser religiosa, que eu deixei para o final para não ficar parecendo uma pregação religiosa.
O Sol também sempre foi visto como Jesus, como Deus, que a nossa vida, tudo vai girar em torno do Sol, não é? Então, assim como também nós devemos ser em torno de Jesus, que vai ser a nossa vida, a nossa própria luz. Mas a nossa civilização ocidental formou-se ao longo, tendo como seu Sol Jesus, que é a civilização ocidental, que é o direito romano, a filosofia grega e o cristianismo, que, claro, formou, sintetizou todos esses pontos e trouxe o nosso ocidente como um todo. Só que hoje em dia também não há mais esse solo em comum, né? A gente está numa era, pode-se dizer, pós-cristã, ou seja, que não há mais aquele valor cristão em comum. As pessoas vão para o carnaval, para outros lugares, né? É muito comum querer ser ateu, falar mal do cristianismo, tudo bem, não tem problema. A questão é, portanto, a meditação aqui, a união precisa ter valor em comum. Então, por exemplo, o rock é uma espécie, um ser humano, uma vida, um indivíduo que era bom. Mas imagina que outras pessoas da espécie dele não fossem pessoas boas. Como, por exemplo, a gente vê em Interestelar, por exemplo, né? A gente tem lá o Matt Damon em Interestelar, que é egoísta, enquanto o Cooper é altruísta, né? Quer servir aos outros. Também pode ocorrer assim. Então, veja, a união pode existir, mas eu tenho um valor em comum de querer servir, de querer amar os outros. Caso contrário, é difícil ter uma união. Então, mesmo entre países, por exemplo, também a união tem que existir com valores em comum. Não pode existir uma união, por exemplo, sem liberdade. Ou a civilização do amor é o destino também do cristianismo, mas a civilização do amor, que o amor pressupõe liberdade. Não posso ter uma união com uma civilização que, por exemplo, não é uma ditadura. Entende? Porque não há liberdade. Sem liberdade não há amor. Então, a civilização do amor, que é o cristianismo, é necessária com valores em comum. De tal modo que, por exemplo, um outro exemplo em comum, a própria ideia da Ave Maria. Os cristãos, eles vão se unir em torno de uma luta contra a ideologia de gênero, por exemplo, pode ocorrer, mas não vão se unir com relação a Maria, porque existem cristãos que se dizem cristãos e não gostam de Maria. Tudo bem, você quer fazer, você tem liberdade de querer fazer isso, mas não há, portanto, uma união completa, porque há valores diferentes. É uma união até onde é possível. Nesse sentido, então, a união pode ser boa, mas tem que meditar aonde é possível ou não. Do mesmo modo como também para o ser humano, como o filme mostra muito bem, a cooperação com o outro, a união, o intercâmbio de culturas diferentes é benéfico para cada ser humano. Viver em sociedade é necessário, mas em civilizações ou comunidades é complicado, porque tem que existir valores em comum. A civilização do amor pode existir, é bom meditar nesses pontos que a gente citou aqui, essa ideia central, mas sabendo que para me unir eu poderia ter que me sacrificar em prol da comunidade, para ter valores em comum. Então, portanto, servindo, saindo de mim mesmo, eu posso me unir e encontrar uma vida com sentido, se assim for possível para mim, querendo ajudar sempre os outros, e assim eu poder amar de fato, de verdade, tá bom? Então, acho que vale meditar sobre o que de fato o filme quer dizer. Não é uma coisa arco-íris, não é uma coisa de esquerda, uma união pode ser boa, mas meditando no que de fato é a nossa união. União em torno do quê? Vale meditar. Portanto, termino aqui as meditações, reflexões. Espero que tenham gostado da análise do filme. Eu posso também analisar Interestelar, posso analisar outros filmes também. Coloque aí nos comentários se você concordou, se achou que é besteira ou não. E até o próximo vídeo, viu? Valeu!